Ok, vamos então falar um pouco aqui sobre controle contra cópia ilegal ou controle contra a pirataria de software, né? Uma coisa que você deve ter em mente, tá, é que não existe proteção 100% segura, né? Se você fez uma proteção, tem como quebrar essa proteção, tá? Então, assim, não adianta se estressar muito com isso, porque se alguém quiser quebrar, ele vai quebrar. Uma outra coisa que você deve levar em consideração é que quanto mais seguro for o sistema, mais chato vai ser para o teu cliente. Quanto mais situações de proteção você colocar, provavelmente mais você vai perturbar o teu usuário, tá? Então você tem que ter aí o bom senso, né, entre a tua proteção e os teus clientes, para você não estar perturbando demais o teu cliente, né? Porque baixa uma atualização do Windows, vai ter que instalar o sistema de novo, isso aí para o teu usuário não vai ser legal, tá? Existem vários tipos de proteções, tá? Existem proteções via software, são as mais comuns. Existem proteções via hardware, né, onde você coloca um dispositivo na USB, na porta paralela, tá? O hard lock. Daí o usuário ele só consegue utilizar uma cópia da aplicação com aquele dispositivo. Isso também pode ser quebrado, é mais difícil, mas também pode ser quebrado, tá? Então, voltando ao início do assunto, né, não existe proteção 100% segura. O que você deve avaliar é o seguinte: qual é o nível de proteção que tem que ter o meu sistema? Eu moro numa cidade do interior, aqui tem 10 supermercados e eu quero 5 desses supermercados para mim e pronto, vou ver bem com isso. Então, qual é o nível de proteção que tem que ter o meu sistema? Pô, será que tem que ter algum tipo de proteção nesse sistema? Tá, eu moro numa capital, né, o meu sistema é um sistema para livrarias e nessa capital existem 80 tipos de livraria. Eu quero pelo menos metade do mercado, 40 dessas livrarias. Aí já vale a pena ter algum tipo de proteção, né? Tá. Não, eu quero que o meu sistema, eu tenha um PAF-SF e eu quero dominar o mercado no país inteiro. Quero pelo menos tomar boa parte do mercado dos outros desenvolvedores. Aí você já deve pensar bem mais na proteção que você vai ter. Se bem que, em termos de PAF-SF, o próprio sistema em si já tem uma proteção, né? Nós já temos ali o arquivo auxiliar. O arquivo auxiliar ele tem que ter o grande total e tem que ter o serial do SF. Você só libera isso para aquele cliente com essas informações. Não tem como aí uma pessoa piratear o teu PAF-SF e instalar no outro computador. Dificilmente, né, isso vai acontecer, não tem como isso acontecer, tá bom? Agora a retaguarda é diferente, né? Por isso mesmo que você viu que eu coloquei a proteção no balcão, né? E é sobre essa proteção que nós vamos falar agora, tá? Bom, então eu estou aqui com o balcão aberto. Vou falar primeiramente. Opa, não está aberto não. Deixa eu abrir aqui o balcão. Pronto, agora sim. Aqui no Data Module, né, eu tenho aqui um método chamado proteção pirataria. Ele está comentado, eu vou descomentá-lo. E lá no login, eu vou comentar de novo esse aqui, tá? Vou deixar apenas o confirma aqui por enquanto. Bom, o que é que faz esse método proteção pirataria? Ele é bem simples mesmo. Ele vai verificar se na pasta Windows existe o arquivo terminal DLL, vai verificar se na pasta arquivos de programa acessórios existe o arquivo WordPad DLL e se no C2 existe o arquivo ms-dos.-1. Se não existir nenhum desses arquivos, ele vai exibir essa mensagem, que a cópia não é autorizada, e vai finalizar a aplicação. Então vamos executar aqui o nosso balcão e a história. Cópia não autorizada. Se você deseja um sistema personalizado, entre em contato com a T2TI no telefone tal ou pelo e-mail tal. Ok, finalizado, tá?
Como é que você vai fazer para copiar esses arquivos aqui na máquina do teu cliente? Ora, isso vai ser feito durante a instalação, tá? Ou durante uma atualização do software, né? De repente a primeira versão do teu sistema você não coloca a proteção, aí deixa o teu usuário ali uma semana, depois você já manda um e-mail para ele informando, ó, tem uma atualização para o software. Nessa atualização você já copia as DLLs, né, ou DLLs que eu estou usando aqui no caso duas, já copia esses arquivos que você vai inventar aí nessas pastas que são comuns, né, nos sistemas operacionais, tá? Como é que a gente faz isso? Olha, então vamos aqui na pasta Windows. Windows. Eu vou procurar por qualquer DLL que tenha nessa pasta Windows aqui, tá? Vou até ordenar isso daqui por tipo. Aqui uma DLL, ó, pequenininha, 19K. Vou copiar, vou colar essa DLL e vou chamá-la de terminal DLL, tá? Pronto. Já criei essa primeira DLL. A segunda vai estar lá em arquivos de programa acessórios. Também é uma pasta comum, né? Arquivos de programa acessórios. Se bem que acessórios não está tendo aqui mais não, né? Já não vai funcionar. Ok? Dentro de arquivos de programa, também não é comum que tenha arquivos soltos aqui. Vai ficar bem fácil de alguém saber que foi um arquivo colocado ali por alguém por alguma razão, né? Tá. Então, dentro de arquivos de programa, nós vamos escolher qual pasta aqui. Podemos escolher a pasta arquivos comuns, né? Só que dentro de arquivos comuns também não existem arquivos soltos. O que é que nós temos mais de comum nessa pasta arquivos de programa aqui? Windows NT. Será que essa pasta sempre está aí? Aí você vai analisar. Pelo visto, sim. Então, olha, eu vou colocar aqui Windows NT. Qual é o nome da DLL? WordPad DLL. Pronto. E por último, MS-DOS _1. Ok? Vamos executar agora a aplicação. Prontinho. Agora deu certo. Tá? Então é isso, né? Essa é uma proteção bem simples mesmo. Tá? Você vai colocar alguns arquivos espalhados no computador. Você pode trabalhar com pastas também. Ok? Digamos que aqui dentro de arquivos de programa tem essa pasta arquivos comuns, né? Então você coloca aqui um System 32 ou um System 64, tá? E aí você verifica se existe essa pasta System 64. Então trabalha aí com 3 arquivos, 2 pastas, né? Já vai ser bem difícil de uma pessoa que está querendo piratear a tua aplicação saber onde é que estão esses arquivos aí, ok? Ele vai ter que ter um bom trabalho até ele descobrir se é que ele vai descobrir, ok? É possível descobrir? É possível, tá? É possível, inclusive, ele nem precisar descobrir isso. Quando ele executar a aplicação, ele usa um editor hexadecimal, tá? E ele vai verificando ali no código hexa o momento em que esse método é chamado, né? Então ele põe um jump, ele dá um pulo aí nesse comando, faz um crack para o teu executável, né? Faz um patch lá para aquele executável e começa a funcionar sem mesmo verificar isso daqui, tá? Então, bem simples, né? Você pode colocar aí 100 arquivos, 200 pastas, o cara chega lá, põe um patch, né? Põe um jump aí, faz um patch, um crack para o teu executável e a tua proteção vai deixar de funcionar, ok? Legal. O ideal mesmo é que você utilize várias técnicas, tá? Você deve observar que lá no site da T2TI
existe um DVD para o Delphi que trata exatamente desse assunto, tá? Embora ele seja um DVD até um pouco de alguns anos atrás, mas os recursos que são exibidos aqui, que são mostrados, né, ainda estão valendo, ok? Então, ó, vai falar sobre criptografia, esteganografia, alguns componentes para criptografia, exemplos de proteção, ok? Componentes para proteção, dicas importantes para proteção, a questão dos descompiladores, tá? É interessante que você veja esse DVD aqui, certo? Porque o ideal para você pelo menos dificultar a pirataria é você utilizar várias técnicas, né? E você ir alterando essas técnicas com o tempo, né? Porque o cara consegue quebrar no mês, daqui a 2 meses você está usando outra técnica, ele vai ter que descobrir de novo, até que ele acaba se cansando, né? O teu sistema não é tão caro, ele acaba querendo comprar e instalar mesmo o teu sistema, tá? Isso no caso de um usuário final, né? Em relação à proteção contra cópia, você pode trabalhar com números de registros também. Enfim, existem N soluções. Essa aqui é uma bem simples, tá? Vamos para uma segunda. Vou mostrar duas soluções para você. Essa aqui é a primeira. A segunda solução é essa que está aqui no login, né? Então, eu vou descomentar isso aqui. Vou executar. Vou colocar os dados certos do usuário. Daí ele pede para eu inserir o número da contra-chave. Aí, pá, essa é a chave, então qual é a contra-chave? A contra-chave está incorreta, o acesso ao sistema foi negado, né? Para a gente entender como é que funciona esse outro sistema aí, ó, eu vou abrir nessa pasta proteção esse arquivinho desbloque.dpr. Tá? Esse programinha aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira, olha. Primeira coisa que eu vou fazer é gerar um número com o FI, né? O FI, ele é um número inclusive o Fibonacci, né? Ele descobriu lá as sequências desse FI, tá? Então ele é esse número aqui, mas ele é uma dízima sem fim, né? Continua aqui até o infinito, mas nós vamos parar aqui na 10ª casa, ok? Nós também vamos trabalhar com o π. Eu chamei de πi com 2 i's porque o Delphi já tem uma constante π. Só que eu quero trabalhar com 10 casas, né? Por isso que eu utilizei essa variável π com 2 i's aí, tá bom? Então, o que é que eu faço primeiro aqui? Eu tenho aqui 3 funções que eu peguei na internet mesmo. Essas funções elas vão pegar a versão do sistema operacional, né, essas duas primeiras funções aqui, e vão pegar o número de série do HD. É para isso que servem essas 3 funções aí, ok? Depois eu tenho aqui uma função removeChar. O que é que essa função faz? Se eu tenho uma string assim, ó, ela vai transformar essa string nisso, tá? Vai tirar os caracteres e deixar apenas os números. Já já você vai entender para que serve essa função removeChar. Vamos então no botão gerar número com FI. O que ele faz aqui, esse botão? HD. Quem é HD? HD é uma variável pública aqui, pelo menos para toda essa unit, né? Do tipo string. Eu também tenho um sistema do tipo string. Daí eu tenho FI, o PI, número do tipo double, tá? Então nesse botão, a primeira coisa que eu faço é pegar o número de série do HD. Ok, ó. Eu chamo a função serialNum, que é essa funçãozinha aqui, ó, passando o drive que eu quero pegar o número de série. Então eu passo o drive C, ele vai me retornar o número de série como uma string. Aí depois eu já vou mostrar aqui, só pra gente ver, né, o número do meu HD. Daí eu pego a versão do sistema operacional, chamando, né, o método sysversionstr. Esse método aqui, ó, sysversionstr, tá? Ele vai me devolver uma string
com o número da versão do sistema e eu vou mostrar também esse número da versão. Daí, em número, né, aqui em número, que é um double, eu vou converter o que está na variável HD de string para inteiro, mas antes disso eu preciso remover os chars, né? Por isso que existe essa função remove char aqui. Eu passo a variável HD, digamos que a variável HD ela esteja assim, ó. Tá? Então eu passo essa variável para cá, ele vai remover o que tem de letra e vai me devolver esses números. Eu converto isso daqui de string para inteiro e multiplico pelo φ, que é esse número aqui, ó. Tranquilo? Nesse momento eu estou usando φ. Daí eu pego esse número, né, que é o número do HD vezes o φ e jogo nesse edit aqui. Veja que embora eu tenha pego a versão do sistema, eu não estou utilizando a versão do sistema aqui. Estou usando apenas o número do HD vezes o φ. Poderia usar também. Poderia usar a versão do sistema, poderia usar o número da placa-mãe, o endereço MAC, N coisas, tá? Mas quanto mais complexo ficar, mais trabalho teu usuário vai ter, mais dor de cabeça você vai ter também com manutenção, ok? Então vamos trabalhar só com o número do HD, por enquanto, né? Pelo menos para esse exemplo aqui. Tá, depois eu preciso do número para o desbloqueio. Isso aqui que foi gerado é o número da máquina, tá? É o Machine ID, por assim dizer. Agora eu preciso do número para o desbloqueio. O que é o número para o desbloqueio? É o Machine ID vezes o pi. É o pi que eu gerei aqui. Tá? Depois eu vou testar se o usuário digitou o número certo. Eu apenas verifico se o que está digitado vezes o pi é igual ao que ele digitou aqui no edit 3. Daí eu verifico se existe uma chave no registro, né? Chamando aí o procedimento gravar registro, tá? Então, olha, eu vou gravar essa chave no registro aqui, ó. Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, Vout. Se essa chave não tiver no registro, eu vou pedir para o usuário informar uma contra-chave com base no Machine ID dele. Se essa chave já existir no registro, é porque aquele software já está registrado para aquele computador daquele usuário. Legal? Então, dessa forma aqui eu não estou trabalhando, dessa vez não estou trabalhando com arquivos, estou trabalhando com chaves no registro do Windows, tá? Vamos então aqui abrir o regedit hk current user, hk current user, software Microsoft Windows Current Version, Windows Current Version, Explorer, Vout. Eu tenho a Vout aqui? Não tenho, tá? Como eu não tenho a chave Vout aqui, ó, a pastinha Vout no registro, dentro dessa pasta Explorer, o sistema do balcão vai ficar me pedindo a contrassenha. Legal? Então tá. Deixa eu só compilar isso aqui. Tá? Então gera o número conf, tá aí ó, o número do meu HD. Ele vai ter que tirar esses Bs e esses Ds aí. Vai me retornar 0871. Vai multiplicar 871 pelo φ. Aí é a versão do sistema que eu não estou usando. Tá? Então tá aqui o meu Machine ID. Qual é o número para o desbloqueio? É isso aí vezes o pi. É esse número que o usuário vai ter que informar lá. Tá? Então quando você estiver trabalhando com seus usuários, o usuário ele vai enviar esse número para você. Você pega esse número, clica no botão número para desbloqueio e informa esse número para ele. Quando você informar esse número para ele, o sistema lá vai gravar aquela chave no registro e o sistema dele vai estar registrado. Tranquilo? Perfeito. Então vamos abrir de novo o balcão. Vamos executar aqui em desenvolvimento
o sistema de proteção, de desbloqueio. Vamos executar o balcão. Login 1. Aí, ó, insira a contra-chave. Então, ele vai te informar o Machine ID. Você informa o Machine ID aqui e gera o número para o desbloqueio. Informa esse número para o desbloqueio para ele, aqui na contra-chave. Ok, prontinho, tá? O que aconteceu lá no registro? Vou pressionar F5 aqui, ele criou a Vout. Da próxima vez que ele for entrar no balcão, não aparece mais a janelinha para o desbloqueio. Certo? Vamos ver como é que isso está funcionando aqui dentro do balcão. Está na janela de login. Na janela de login, eu tenho lá aquelas três funções, serial none. Aliás, aqui só tem as duas, né? O serial none e o remove char, porque eu não estou usando aquela da versão do sistema, tá? Se você quiser utilizar, sinta-se à vontade. Bom, daí eu tenho aqui algumas variáveis, né? Eu tenho uma variável raiz, que é a chave que eu quero criar no registro. Tenho uma variável registro do tipo tRegistre. Para isso eu preciso declarar essa unit aqui. Tem o HD do tipo string, tem o phi e o pi já declarados aqui em cima, né, do tipo constantes mesmo, já coloquei até o valor dele ali. Aí tem um número. Daí, quando o usuário ele clica no botão OK, o que é que eu faço? Primeiro eu testo se o edit contra chave é igual a vazio e o tamanho do formulário é maior que 300. Se for, então eu tenho que verificar se o usuário ele inseriu o número da contra-chave, tá? Se não, se existir a chave vout no registro, eu já chamo o método confirma. Se não existe essa chave, eu verifico se o edit contra-chave é igual a chave vezes o pi. Se for, eu gravo a chave lá no registro e chamo o método confirma, porque eu tenho que confirmar os dados do usuário. Ok? Lá no método confirma, eu vou apenas verificar os dados do usuário, se já estava implementado, né? E aqui no form create, olha, eu já verifico se existe a chave lá no registro. Se a chave existir, o tamanho, a altura do formulário vai ficar em 205. Então não aparece isso daqui. Se a chave não existir, eu já calculo aqui qual é o número do Machine ID do indivíduo, do usuário, né? Pegando o número de série do HD e removendo os caracteres, multiplicando pelo phi, e informo esse número no edit chave, que é o edit aqui, tá? E já coloco a altura do formulário para 325, que é para aparecer essa informação para o usuário, tá? Quando ele executar agora, não vai aparecer nada. Mas se eu for no registro, puxa, fechei o registro. Se eu for no registro e deletar a vout, executar de novo, aí ele já vai pedir de novo a contrassenha, ok? Se ele informar a contrassenha errada, o sistema não é executado. Se ele informar a contrassenha correta, o sistema será executado, e da próxima vez que ele for executar o sistema, não vai mais pedir a contrassenha. Legal? Então é isso. Esse é um outro sistema de bloqueio, né? Então se um usuário copiar o teu software para um outro computador, ele já vai pedir a contra-chave. Tranquilo? Essa contra-chave ele só vai conseguir com você, né? Daí o que é que ele pode fazer? Ele pode, sei lá, pegar aquela outra máquina, rodar um sistema que verifica o registro, se ele tiver essa ideia, comparar esse registro com o registro da outra máquina e verificar quais são as chaves que estão diferentes, aí tentar criar chave por chave. É bem complicado, né? Até ele descobrir. Ele pode tentar saber se esse controle está no banco de dados, ou se esse controle está através de arquivos, como nós fizemos o outro, tá?
Se você já juntar os dois controles, né, o dos arquivos e este bloqueio, já vai ficar um pouco mais complicado para esse cara que quer piratear o teu sistema, né? Tá, existe uma terceira questão que eu vou só dar uma pincelada nessa questão, vou falar um pouco sobre ela, mas aí vai ficar para você desenvolver a nível de exercício, que é a questão do bloqueio mensal, né? Então você alugou o teu software ou você tem uma manutenção, o usuário ele te paga ali todo mês, né? Mas você quer ali que no dia 1º, dia 5, o sistema seja bloqueado. Como é que você pode fazer isso daí? Olha, assim como nós temos o arquivo auxiliar ini, todo criptografado, né? Tá? Você pode usar essa mesma função de criptografia que nós estamos usando aqui, mas fazendo o seguinte, ó. Lá no banco de dados, você vai criar uma tabela, tá? Aí você coloca os campos tipo assim, ó. Se a gente colocar um date aqui, vai ficar muito na cara. Vou colocar um varchar 100. Varchar 100 e varchar 100 também. Pronto, create table temp 001. Aqui a tabela temp 001. Qual é o objetivo dessa tabela? Nesse primeiro campo você vai colocar a data, tá? Então vamos dizer aqui, dia 5 de janeiro de 2012. É o dia que vai bloquear. Aqui você coloca a chave de bloqueio, né? Então ABC. E aqui é apenas para você informar se foi desbloqueado já ou se ainda está bloqueado. Então é um sim ou não, ok? Tá, aqui você já vai gerar do 5 de 2 de 2012. RRR. Não foi desbloqueado. 5 de março de 2012. Pronto. Quando você entrar no sistema, a primeira coisa que você verifica é se essa tabela possui os registros que você inseriu. Se for um bloqueio mensal, vamos dizer que você faça para 10 anos logo. Então tem que ter 120 registros. Não é isso? 12 registros por ano vezes 10, 120. Se essa tabela tiver menos que 120 ou mais que 120, se ela tiver tanto de registros diferente de 120, você já não deixa entrar na aplicação. Já informa lá uma mensagem de erro, até mesmo com código de erro, para você identificar que o erro é esse aí. Tá? Pode até ser um erro não tão na cara para o usuário. Tipo assim, problemas no BDE, erro 002. Então você já sabe que o cara mexeu nessa tabela aqui. Legal? Perfeito. Daí o outro teste que você vai fazer é o seguinte, ó. Quando chegar no dia 5 de janeiro, tá, vai aparecer essa chave para o usuário. Ele vai te informar essa chave e você informa uma contra-chave para ele. Tá? Se a contra-chave bater com essa chave, isso vai estar no teu algoritmo, aí você coloca um sim aqui. Na próxima vez que ele entrar no sistema, né, a data é maior ou igual a 5 do 1? É. Ah, legal. Isso aqui é sim? É. Ah, então tá bom. Então o sistema está bloqueado, está desbloqueado, né? Lembrando que essas informações elas vão estar aqui criptografadas, né? Então, aqui nesse campo 1, 2, vai aparecer os dados criptografados. Nesse aqui também e nesse também, tá? Então o usuário ele não vai entender nada olhando para essa tabela aqui, né? O cara metido a hacker, ele vai desconfiar que é nessa tabela, mas até ele descobrir qual é o algoritmo de criptografia que você está usando, qual é a lógica que você está utilizando para isso aqui, ele vai demorar muito, né? De repente ele não vai conseguir quebrar essa proteção aí, tá? O que ele pode fazer, como eu já mencionei, é fazer um teste para o teu sistema para na verificação do bloqueio ele colocar um jump e aí pular a verificação. Aí infelizmente fica difícil de fazer esse controle nesse nível aí, tá bom?
Bom, então tá aí, né? A primeira proteção é a dos arquivos, nós fizemos, mostramos como é que faz. A segunda proteção é aquela do bloqueio, onde nós criamos uma chave e uma contra-chave. E essa aqui seria um bloqueio mensal, né? A ideia de um bloqueio mensal é uma ideia bem primitiva ainda, tá? Você tem que desenvolver essa ideia, mas como exercício, é um exercício muito legal para você desenvolver essa ideia para ficar bloqueando mensalmente aí a tua aplicação. Existem já componentes que fazem isso daí, né? Por isso que é legal que você dê uma olhada naquele curso lá sobre pirataria, ou então dê uma pesquisada na web, tá? Sobre componentes que bloqueiam o sistema mensalmente. De repente, é a melhor opção já usar um componente pronto, tá bom?